Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. FIIP11, o FIP11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem ele investe? Sabe quem é a gestora, segmento de atuação? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada, vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro, no botão de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Nós temos um segundo grande objetivo, que é tentar tirar uma certificação CEA. Essa certificação nos torna um profissional do mercado e a gente pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com é o nosso Pix. Esse vídeo foi uma sugestão de 2 inscritos. O Marcos Adriano falou: FIP11B, por favor, fale sobre ele. E o Bernardo Reis falou: parabéns pelo ótimo trabalho. Podes fazer um vídeo sobre o FIP11B? Então tá aqui a sugestão, né? E eu, inclusive, estava confundindo, achando que era sobre o FIIB com B. É o FIIP com P. Então achei interessante. Então vamos lá. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando monetizar, está tentando chegar a 1000 inscritos nesses canais. Se quiser nos ajudar aí nesse nosso objetivo, vá lá nesses canais e se inscreva. É de graça, não custa nada e vocês ainda ajudam muito a gente. Então fica aguardando aí a ajuda de vocês. Esse fundo imobiliário é um fundo de tijolos, mas é um fundo híbrido de tijolos. Eu fui até conferir, esse fundo consta lá na nossa série dos fundos híbridos de tijolos. É um fundo que foi lançado em dezembro de 2009, ele tem bastante histórico, é um fundo de base 100, RB Capital é a gestora, mandato renda, e aqui é um ponto assim ruim do fundo, que ele tem uma baixa liquidez. Essa liquidez aqui seria uma liquidez mais aceitável apenas para pequenos investidores. Até para médios investidores eu acho que seria muito arriscado se posicionar e começar a montar posição num fundo igual a esse. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele não faz parte do IFIX, e ele conta ali com 927 mil cotas. Em termos de PVP, esse fundo atualmente está sendo negociado com um desconto de 24%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,76. Então note o seguinte, é um fundo que tem como patrimônio 186 milhões e o mercado está aceitando pagar 141 milhões. Então o que a gente observa? Amu, fundos imobiliários de tijolos recompõem a inflação? Nem sempre. Esse fundo ele é de 2009. 2019, vamos lá, 10 anos. 20, 21... 22. Então esse fundo tem 13 anos, fazendo uma conta que não é assim que faz, tá? Uma conta totalmente abobaiada. Você pega ali 10 anos, dá 60%, mais 3 anos é 18%, então vamos arredondar 80%. Provavelmente a inflação do período foi mais de 80%. Mas dito isso, se é um fundo de base 100, esse fundo, a cota deveria custar pelo menos R$180, tá? Tendo em base a inflação do período. E note que hoje a cota vale 200. Então, assim, olhando dessa ótica, a valorização do fundo conseguiu recompor a inflação. Isso acontece com todo fundo, amor? Com todo fundo, não. Então, tome cuidado em relação a isso. Então, de R$200 que esse fundo vale hoje, o mercado está aceitando pagar 152. Tendo maio como referência, esse fundo conta ali com 8.400 cotistas. Virando a página, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Atualmente, 150. É bem próximo das mínimas históricas do fundo, né? 147. E o máximo que ele atingiu no último ano, quase que ele volta ao VP, R$195. O que eu gosto muito de olhar em fundos que tem um histórico maior. Então, vamos traçar aqui, atualmente, a linha dos R$200 mais ou menos, tá? Vamos traçar a linha dos R$200. Lógico que esse fundo não está sendo negociado por R$200, ele não valia R$200 lá nos primórdios dele, né? Então, em 2017, provavelmente, acredito eu, que ele ainda não valia R$200. Por que você está dizendo isso, Amu? Para a gente identificar se o fundo orbitava, ele negociava próximo ao VP ou não. Então, note que esse fundo, ele negociava ali, ó, em mês 7 de 2017, R$194, chegou a atingir R$209, 2018, R$182, 2019,
Ele melhora o fundo novamente ali, ó, e começa a orbitar 194, 209, 194, 209. Então, na minha opinião, é um fundo que já rodava com a cotação aceitável anteriormente. Por que você está falando sobre isso, Amu? Porque eu acredito que quando a situação econômica do país melhorar, esse fundo tende a dar uma melhorada na cotação dele, na minha humilde opinião. Então, março, esse fundo atinge R$ 137, um valor bem astronômico, saindo de 210 para 137, foi uma queda impressionante. Rapidamente o fundo recupera-se, bem rapidamente, volta ali próximo ao seu VP em 2020, e aí, até março de 2020, esse fundo ainda consegue ficar orbitando o seu VP. Contudo, de março para frente, mais ou menos, muitos e muitos fundos que eu trago aqui no canal têm esse mesmo comportamento. Esse fundo começa um movimento de queda, é normal para os fundos, tá? E aí, lá em novembro do ano passado, dezembro do ano passado, foi um momento que os fundos imobiliários sofreram muito. Então esse fundo aqui, ó, R$ 147, provavelmente ele alcançou esse valor lá nessa data. Novamente a gente vê o fundo tentando uma respirada, né, uma recuperação, e aí ele bate ali mais ou menos 168, mas agora ele vem com tendência de queda e está mais ou menos estabilizado nesse patamar de R$ 151 agora. Nesse slide a gente vê a entrega do fundo, e aqui me chama a atenção se a valorização da cota do fundo me chama a atenção positivamente, a entrega de dividendos me chama a atenção negativamente. Por quê, Amu? Ora, nem que fosse aos pouquinhos, o ideal seria se a gente conseguisse observar um aumento nos dividendos entregues pelo fundo. Né? Então, assim, a gente vê que ele está mais ou menos em linha, ano a ano aqui, ó. Está mais ou menos estabilizado, ó. E aí, 2019 é normal que tenha essa queda aí, porque é questão pandêmica, né, gente? E mesmo assim, e a gente também observa o seguinte, um movimento que o fundo vinha fazendo. 17, extraordinário lá no primeiro pagamento. 18, a mesma coisa. 19, a mesma coisa. 20, a mesma coisa. Inclusive, fez um novo extraordinário em 2020, né, no meio do ano mais ou menos. Então, se a gente somar esses dois extraordinários, provavelmente 2020 chega a ser superior, inclusive ao ano de 2019. 2021, a gente vê, frente a 2020, né? Uma melhora, mas ele está muito em linha com o que ele entregava anteriormente, ó. E 2022 também. Então, assim, o ponto negativo, na minha opinião, é que esse fundo era para ele estar ali, mas ele aos pouquinhos ia aumentando o seu patamar de entrega, né? Para mim, acho que seria algo mais assim, é o que se busca. Então, apesar desse fundo ter entregue um excelente resultado por meio da valorização das cotas, em termos de dividendo, meio que ele ficou estagnado, estabilizado ali nesse patamar. Nesse slide aqui a gente vê as últimas entregas do fundo. Então a gente vê que ele está mais ou menos estabilizado nesse patamar de 1,30 já há um bom tempo. Ó. Note, 1,30, agora caiu para patamar de 1,28 e aí o último resultado anunciado foi 1,29. Então dia 30 de junho, para pagar no dia 14/7, o fundo anunciou R$ 1,29. Na época, cota R$ 154, isso representava um yield de 0,84. Na data que eu estou gravando o vídeo, esse yield já representa 0,85. Esse fundo vem com 10,18% de yield acumulado, e na minha opinião, para um fundo de tijolo, é algo astronômico e totalmente aceitável, então vejo isso aqui de forma muito positiva. Aqui a gente observa que, por enquanto, não há nenhum institucional com posição no ativo, né? Então isso é um ponto negativo. E aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Então, destaques que o fundo traz. Ele não tem inadimplência, não tem vacância, e aqui, segundo o gestor, né, segundo o fundo, eles têm ali um yield anualizado ali de mais ou menos 10%. Aqui a gente vê o que o gestor fala, como que ele pagou. Então, em 14 de junho, no 10º dia útil, foram distribuídos lucros agrupados segundo o regime caixa no valor de 1.100.000 e tal. Na época, R$ 1,28. Fechou 31 de maio, pagou em junho. E ele fala, panorama geral. Conforme divulgado no fato relevante de 20 de maio, foi celebrada a negociação do reajuste de aluguel com Astute, Transporte e Logística, contemplando a mudança do índice de reajuste do contrato de IGPM para IPCA, mediante a prorrogação do prazo de locação por mais 2 anos. Então o fundo fez um bem bolado aí, deu essa isenção, né? Ele deu essa possibilidade para o inquilino e o inquilino prorrogou o contrato. Então, ponto positivo na minha opinião. Outro sim, seguimos monitorando os processos e andamentos contra a Líder. Então a Líder, que deu trabalho, eu acabei de trazer um fundo aí, o MAXR, também deu trabalho aqui nesse fundo. E atuando para confirmação e satisfação de todos os direitos do fundo dispostos em contrato.
assim como manteremos os cotistas e o mercado informados acerca de atos ou fatos relevantes que venham a ocorrer. Então a líder era uma das inquilinas desse fundo e ela acabou saindo, né, e deixando dívidas. Aqui a gente vê a DRE do fundo e por erro meu, por falha, né, eu acabei não trazendo as taxas cobradas pela gestora. Então qualquer coisa, né, peço desculpa, a gente vai ver na prática o que isso representa. Então aqui ele fala o que ele pagou em maio e tal, né? Então em maio, o que o fundo receitou? O fundo receitou 1.400.000, tá, de aluguéis, mais 24 mil de dinheiro parado em caixa, despesas operacionais que vão para o bolso do gestor, 88 mil, e aí ele apurou como resultado final 1.300.000, reteve 5%, né, e distribuiu 1.186.000. Nós vamos ver o que essas despesas representam frente ao total que o fundo captou, e depois vamos ver no acumulado dos últimos 12 meses o que as despesas representam frente às receitas do fundo. Então vamos lá. 88, eu vou arredondar para 89 vezes 100, dividido, somando os dois aqui, ó, 1.429. Eu vou arredondar, 1.429, tá bom. O que a gente observa? Que as despesas representaram 6,22%. Então, em maio, a despesa foi bem aceitável, né? Vamos ver se no acumulado dos últimos 12 meses segue nessa linha. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 1.819 vezes 100, dividido por 16.777. Eu estou somando aqui os dois valores. Igual 10,84. Então, no crivo de taxa, as taxas cobradas pela gestora estão dentro de um patamar ali totalmente aceitável. Virando a página aqui, a gente vê a composição do portfólio do fundo. Então, o fundo tem hoje, tá? Imóvel lá em São José dos Pinhais, que representa 14% do portfólio. Um imóvel lá na Bahia. Imóvel em São Paulo, capital, São Paulo, Osasco, Nova Iguaçu, no Rio, e Biporã, Paraná, e Contagem, em Minas. Destaque aqui para o imóvel de Osasco, que representa 22%, 14% para esse imóvel de São José dos Pinhais, 15, 13, 13, e os dois menorzinhos aí são de São Paulo, capital, e o imóvel lá de Ilhéus. Aqui está essa mesma representação por meio de gráfico. E o fundo tem passivos, despesas, mas essas despesas geralmente é o que ele tem que pagar, ainda mais sendo passivo circulante, passivo realizável de curto prazo, né? Então são despesas que ele tem que pagar provavelmente aqui para os dividendos, né? Aqui a gente vê o seguinte, revisionais dos contratos. Isso é até um ponto positivo. Neste ano de 2022, vão renovar 53% dos contratos do fundo, e isso pode indicar um bom reajuste de aluguel nesse ano de 2022. 2023 também vai renovar mais 46% dos aluguéis do fundo. Então, assim, pode ser que o fundo tenha um bom assim, reajuste na entrega dos seus dividendos, né? Então, vejo isso de forma muito positiva. Hoje, os contratos do fundo, 60% hoje é indexado a IGPM e 39% está indexado a IPCA. Aqui a gente vê a disposição geográfica dos fundos, da localização dos ativos, né? E é interessante, olha, é realmente um fundo híbridozão. É um fundo que tem vários ativos diversos. Então ele tem um centro de armazenagem, que é um galpão logístico. Ele tem uma mega loja lá em Contagem, outra mega loja em Nova Iguaçu, uma loja âncora lá em São Paulo, outro galpão logístico lá em Osasco, outro galpão logístico e outro galpão logístico. Então aqui ele é um fundo que vai funcionar meio que renda urbana com o setor logístico. Por isso que é um híbridozão de tijolos. E assim, de novo, como é a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo sobre esse ativo, me chamou a atenção muito positivamente a diversificação de ativos. Ó, tem 7 imóveis, o fundo meio que está redondinho, com taxas aceitáveis. Ponto negativo é a liquidez e, na minha opinião, uma taxa... não entenda que o fundo é caro, tá? Mas uma cotação cara, alta, para mim, é algo que eu não vejo com bons olhos. Mas não tem nada demais. Eu só olho, às vezes, para a capacidade de alocação de alguns... Assim, nem todo brasileiro teria condição de aportar nesse ativo, né? Continuando. Por ser a primeira vez que eu estou trazendo esse fundo aqui, eu fiz questão de trazer imagens dos ativos que ele possui. Até mesmo para mim mesmo, sabe? Então eu vou falar com um pouco mais de detalhes. E aí nos próximos vídeos pode ser que eu não destaque com tanto tempo aqui. Então aqui, ó, Danfoss é o locatário. Ele adquiriu esse ativo
em 2009. Ele representa 15% do fundo. Como a gente viu lá, o fundo não tem vacância, ele tem um contrato típico, e esse contrato vai finalizar em dezembro de 2023, e é um fundo do tipo industrial logístico, né? Outro ativo que ele possui, ó, é Telha Norte, foi adquirido em 2009, ele representa 12% do fundo, zero vacância, contrato típico, vai vencer em maio de 2023, e é um setor de varejo aí, ó. Essas lojas de atacadista de material de construção, né? Continuando, São José dos Pinhais, lá no Paraná, ó, ele tem um outro ativo, 2009, está alocado para a Ambev, um excelente inquilino, né? Representa 16% do fundo, zero vacância, contrato típico, vai até dezembro de 2025 e é do ramo logístico. Lá em São Paulo, olha que interessante. O fundo é dono de uma loja da C&A dentro de um shopping, olha que bacana. Então, loja da C&A em 2009, sem vacância, contrato típico, vai até julho de 2027 e é do ramo do varejo. Continuando, a gente vê aqui, ó, não vou nem saber pronunciar esse trem, né? Barre ou BR Calebu, sei lá, Calebaut, não sei falar esse trem não. 2004, 14% da ABL, zero vacância, contrato típico, vai até novembro de 2026 e é um imóvel do setor logístico. Continuando, com toda essa inovação que está tendo no mercado aí, do HGRU, vendendo inúmeros imóveis lá da Pernambucanas, esse ativo tem uma loja das Pernambucanas, ó. Ele é dono de um imóvel das Pernambucanas, adquirido em 2010, 4,21% do portfólio, zero vacância, contrato típico, vai até setembro de 2030 e é uma loja do setor de varejo. E por fim, a gente vê o último ativo do portfólio, Astute, Paraná. É um imóvel de 2007, 2009 ele adquiriu, zero vacância, representa 32% do PL do fundo, é um maiorzão aí, contrato típico, vai até janeiro de 2027 e é um fundo do setor logístico, não um imóvel do setor logístico. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de pedir, por favor, vá lá no nosso canal secundário, a Mudicas, a Mufiagro, e se inscreva, é de graça, é uma forma de você nos apoiar, tá? A gente precisa chegar a 1000 inscritos para monetizar o canal. Então, muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado e vão lá e se inscrevem. Eu gostaria de pedir e reforçar, nesse vídeo aqui, deixa o like e comenta para nós. E aí, você gostou desse fundo imobiliário? Você acha que ele ou pode ser uma opção para composição do portfólio? Eu confesso que já elenquei os pontos negativos, né, no decorrer do vídeo. Assim, o fato dele não estar conseguindo aumentar os dividendos, isso aí para mim é negativo. O fato de ele não ter muita liquidez, negativo. O fato da cotação, e isso é só besteira mesmo. Eu gosto muito de fundos de base 10 porque é um fundo, na minha opinião, é algo mais popular, é algo mais democrático, na minha opinião. Então, esse fato da cota ser, entre aspas, tá alta, cara, para mim também seria um ponto, assim, de negativo. Mas, fora isso, todo o resto está bem redondinho. E eu vejo, sim, esse fundo com bons olhos. Tudo direitinho, os ativos ali alugados, né? Apesar de, aparentemente, eu não fiz um estudo sobre isso para saber se eles estão nas melhores regiões. Aparentemente, pode ser que não esteja, né? Mas a gestora vem mostrando um bom trabalho com né, nada de vacância, né? Eu vejo isso de forma muito, muito positiva. Por favor, compartilhe esse vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, se inscreva no canal e nos ajude a chegar a 10 mil inscritos, falta bem pouquinho, pelos cálculos que eu fiz, acho que até o dia 10 desse mês a gente chega nesses 10 mil inscritos. Se estiver gostando do canal e quiser nos apoiar financeiramente, torne-se um membro do canal, tem planos aí a partir de 10 centavinhos por dia, é um valor bem baratinho, acho que isso, né, cabe e se vocês quiserem nos ajudar, ficarei imensamente grato. Quer nos ajudar também a tornar um profissional do mercado? Se quiser nos ajudar a tirar a certificação, ou se você quiser fazer uma doação para a carteira pública do canal, faça-nos uma doação aí no Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado. Marcos Adriano, Bernardo Renz, tá aí o vídeo que vocês pediram, apesar da demora, tá? E eu espero que tenha sido algo agregador, que tenha ajudado de alguma forma, tenha esclarecido algo. O meu ponto de vista é bem positivo a respeito do fundo, mas isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais algumas imagens, mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde e fui!
Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.